Olá, gestores, coordenadores e professores. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a BNCC, olhando para a geografia. É importante a gente entender que a BNCC ela traz uma proposta inédita para o currículo brasileiro. Ela quer garantir algumas aprendizagens essenciais, algo que a gente não tinha no Brasil, a não ser na década de 60, quando o currículo era padronizado em relação ao SPB e moral e cívica. Dentro dessas propostas da BNCC, o desenvolvimento de competência é a principal delas, onde o aluno vai desenvolver os conteúdos procedimentais, conceituais, ele vai trabalhar as habilidades, algo que vai ser muito voltado para as práticas e habilidades socioemocionais, e as atitudes, né, a questão de valores para a resolução de problemas, para a questão da vida cotidiana. E é importante a gente lembrar dessa questão das atitudes, porque já era algo proposto lá na Agenda 2030, naquele olhar para o meio ambiente, aquele olhar da conservação, da preservação ambiental, além da formação cidadã, preparando esse aluno para o mercado de trabalho. Olhando tudo isso, fica muito claro a importância das ciências humanas nesse processo, nesse caminhar. As ciências humanas ela vai trazer um olhar para esse desenvolvimento do aluno cidadão, e a geografia, obviamente, contribui bastante com isso, né? A formação consciente desse aluno para o mercado de trabalho, assim também como a questão ambiental. Como falamos lá no começo da nossa conversa, a base ela vai trazer competências mínimas para que esse aluno desenvolva no decorrer da sua vida estudantil. E a geografia ela traz 7 competências. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma para vocês entenderem um pouco dessa proposta. A competência 1, logo de cara, ela vai dizer que o aluno precisa utilizar os seus conhecimentos adquiridos em geografia, os seus conhecimentos geográficos, para desenvolver, para investigar, para criar interesse numa relação entre sociedade e natureza. Quando você para observar bem isso, ela vai trazendo lá a investigação. E quando você investiga, você traz os princípios de novo na sua mente, né? Você vai trazendo lá a conexão e a analogia como 2 princípios básicos para ajudar a investigação. Quando esse aluno ele começa a comparar, quando esse aluno ele começa a investigar, quando ele começa a associar elementos, ele começa a desenvolver aí um interesse maior por essa investigação. Quando ele faz isso, ele começa a se tornar competente na resolução de alguns desafios, na resolução de problemas. Outra grande característica que você tem da BNCC é o currículo em espiral, onde dos anos iniciais aos anos finais, esses conteúdos eles vão voltando de forma mais aprofundada. Você vai tangenciando um ponto e aprofundando aquele ponto até chegar no 9º ano. Nós vamos pegar como exemplo uma das unidades, que fala representação do pensamento espacial, para entender esse movimento de espiralidade. No 1º ano, pontos de referência a objeto de conhecimento. Qual a habilidade que o aluno tem que desenvolver? Ele vai desenvolver aí a criação de mapas mentais. Ele vai começar a criar trajetos. Esses trajetos curtos, obviamente, que para ajudar uma criança lá do 1º ano, como por exemplo o caminho dele da sala de aula até a quadra, a sala de aula até a biblioteca, da sua casa até a escola. Então ele vai começar a desenvolver esses trajetos e mapas mentais no 1º ano. No 2º ano é localização e orientação. Então esse aluno ele já começa a incluir nos seus mapas mentais alguns pontos de referência. Então ele vai entendendo que a escola é um ponto de referência, que uma mercearia é um ponto de referência, que um shopping é um ponto de referência, dentro desse trajeto que ele cria e dentro desse mapa mental que ele desenvolve. Já no 3º ano, ele passa a ter a representação cartográfica. Esse aluno, teoricamente já alfabetizado, ele começa a ler legendas, a criar, elaborar legendas. Então você percebe que eu já estou incluindo aqui um grande elemento da cartografia, que é a legenda. Então no 3º ano ele já começa a ler, a interpretar essas legendas. No 4º ano nós iremos trabalhar o sistema de orientação. Esse aluno ele começa a colocar dentro do seu mapa os pontos cardeais, ele começa a colocar as direções cardeais, que é a habilidade dele de saber usar isso. No 5º ano a gente já começa a trabalhar com imagens de satélites. O conteúdo específico, o objeto de conhecimento é mapas e imagens de satélites.
Qual a habilidade que eu desenvolvo com esse conteúdo? É a habilidade de comparação. Ele vai começar a comparar mapas, ele vai começar a comparar imagens. Então, é um grande desafio do professor já no 5º ano trazer essa comparação a partir dessas imagens. Mas você observa que ele já vem construindo esse conceito de mapa na cabeça dele desde o 1º ano nas séries iniciais. Quando ele passa para as séries finais, no 6º ano, ele vai começar a trabalhar com medidas. A gente continua desenvolvendo ali a questão de mapas, de imagem de satélites, mas com o objetivo aí de desenvolver nesse aluno a possibilidade dele medir distâncias. Você percebe que eu estou colocando um outro elemento importante no estudo da geografia, que é o elemento da escala. Olha, a gente já colocou os pontos cardeais, a gente já colocou a legenda e agora a gente vai colocando a escala no 6º ano. É óbvio que no 6º ano ele já vai ter uma ajuda muito grande aí da matemática para entender como medir, como calcular isso. No 7º ano, esse aluno ele começa a trabalhar com mapas temáticos. O foco no 7º ano é trabalhar os mapas temáticos no Brasil. Então ele vai trabalhar a cidade, ele vai trabalhar estado, ele vai trabalhar os mapas regionais, ele vai trabalhar mapas de vegetação, mapa de relevo. Você lembra que ele já desenvolveu aí a leitura de legendas, então isso já dá condições para ele de desenvolver os mapas temáticos lá no 7º ano. No 8º e no 9º a gente já sai um pouco de Brasil e começa a trabalhar aí, continua trabalhando mapas temáticos, né? Mas agora no 8º ano focando na América e na África, com a mesma proposta, né? De elaborar e interpretar mapas como já foi no 7º ano. Mas no 8º eu saio do Brasil e vou lá para a África e trabalho também com a América. O 9º ano, o grande objeto de conhecimento é interpretação e leitura de mapas. E essa também vai ser a habilidade proposta para que ele desenvolva. Então a gente percebe aí que nos 3 últimos anos dos anos finais do fundamental, a ideia é que ele consiga elaborar e interpretar esses mapas. Então fica claro para a gente que a cartografia, nesse caso específico, nesse exemplo específico que era vista lá no Fundamental 1, né, trazendo um pouco da orientação, e no Fundamental 2 praticamente no 6º ano, agora ela ganha uma importância muito grande, porque a gente vai desenvolver nesse aluno esse pensamento espacial. Isso é fundamental na ciência da geografia. Queria agradecer a todos pela atenção, até o próximo bate-papo.